4h50. Aqui conosco nos estúdios, Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda, boa tarde. Toda no rosa pastel, como diz o Thiago, com os pastéis. Iogurte, é verdade. Boa tarde, Rose. Boa tarde, querida Thaís Gama. Boa tarde, o Alex, o Thiago, a Stephanie Smith, que está aqui também com a gente no estúdio. E boa tarde para todo mundo que ouve a gente a partir de agora. Vamos falar um pouquinho de política. A gente já falava anteriormente que a política não para, Rose. Apesar do seu recesso, muita coisa aconteceu aí. Tem muitos bastidores. Como é que a gente faz, Thaís? Beleza? Rose, muitos conflitos que a gente já falava em 2024, ou seja, que não são novidades nas disputas internas do PT. Muitos bastidores, o que a gente pode trazer do PT, partido aqui no Amazonas, em se tratando do nosso estado, da nossa região também. Olha, no PT, que é o partido que hoje comanda o país e que, portanto, tem uma influência muito grande, determinação na indicação de vários cargos federais em todo o Brasil, aí falando especificamente do Amazonas, no Amazonas também, esse partido está passando por um processo de eleições diretas internas. Então, eles estão organizando seus grupos, suas tendências para disputar os diretórios municipais e o diretório estadual. As disputas mais acirradas aqui no estado do Amazonas, evidentemente, é o diretório estadual, que hoje tem como presidente o Sinésio Campos, deputado estadual, e o diretório municipal de Manaus, que é o Valdemir Santana. Mas há figuras que são conhecidas nossas, como o José Ricardo, ex-deputado federal, que hoje é vereador, o único vereador de esquerda, eleito pelo campo da esquerda no estado, em Manaus, na Câmara Municipal de Manaus. E também há pessoas que a gente conhece menos de público, mas são altamente ativas e influentes na articulação política de diretórios de base. Eu cito um nome para exemplificar, tem vários outros, mas um nome que para mim é muito interessante nessa movimentação toda, que é o Borges, que era um aliado histórico do Sinésio Campos. No ano passado se afastou dele, né, eles romperam. Teve uma proximidade do Valdemir Santana, que é o atual presidente do Diretório Municipal, mas que hoje cria seu próprio grupo, tem sua própria tendência, representando uma tendência nacional, que é da deputada federal Maria do Rosário. E o Borges teve uma eleição de 7 diretórios municipais no ano passado, só para a gente ter ideia, né, dessa pessoa que não tem um cargo público, mas tem muita articulação. Teve uma eleição de diretórios municipais no ano passado, 7 diretórios, o Borges, o grupo dele venceu em 5, e um deles de Manacapuru. Então, você vê que são nomes, como há um regimento diferente, né, essa questão dos caciques, que a gente vê muito forte em outros partidos, no PT funciona de uma outra maneira. E há um presidente estadual fragilizado por questões da imagem dele política, querendo ou não, a proximidade dele com o governador Wilson Lima lhe fortalece politicamente por um lado, mas lhe enfraquece politicamente por outro. Então, há essas questões. Tem o Valdemir Santana, que também tem tem bases importantes, mas que numa disputa dessa, muitas vezes precisa, todos eles terem articulações, né, terem também alianças internas. Então, eles estão, neste momento, ocupados com essas disputas. E um nome me parece que já surgiu, eu recebi aqui no meu celular, do Jadir, que faz parte da corrente do João Pedro, falando de que esse grupo, João Pedro, ex-senador, que hoje ocupa uma importante função no INCRA, eles vão lançar o Berg. Não estou conseguindo abrir aqui. Eu própria esqueci a minha senha no celular. Mas é o Berg, da tendência do João Pedro, como um nome para a disputa do diretório municipal. Então, você vê que já tem uma série de articulações aí nessas brigas internas de disputa de poder no PT. E, Rose, a gente traz essa quebra que você falou do Sinésio no diretório estadual e o Borges se aliando ao Valdemir no diretório municipal. Isso para você pesa também pela força que pode vir um diretório municipal no PT? Sim, ele é muito importante. Na eleição municipal é o diretório de maior peso nas disputas municipais. E na estadual, que é a próxima eleição de 2026, é o diretório estadual. O Valdemir Santana se associou ao Borges no ano passado. Então, havia ali, para mim, uma tendência que eles ficassem juntos e pudessem se fortalecer para a disputa do diretório estadual.
Mas, nas movimentações atuais, as informações que eu tenho acesso neste momento é que o Valdemir Santana tem uma tendência maior de disputa para sua reeleição no Diretório Municipal e que o grupo do Borges se aproxima do João Pedro, que também conversa com o José Ricardo, uma aliança para enfrentar o Sinésio Campos, exatamente. Então, vamos ver como é que isso vai se movimentar. Tem outros nomes aí, com bases diferenciadas, com históricos diferentes no PT, mas que são importantes também e que têm padrinhos na Executiva Nacional, como é o caso da Anny Moura, secretária nacional de Mulheres do PT, e também o Marcelo Ramos, né, o afiliado do Lula, vamos dizer assim, porque entrou no PT, disputou a eleição municipal, entrou no ônibus, já sentou na janela, em função de ter um padrinho, nada mais, nada menos, chamado Lula, né? E a gente também tem aí os olhos voltados para as eleições, as vagas do Amazonas ao Senado no ano que vem, 2026. Na verdade, essa campanha já começou desde o ano passado, Rose. Acho que a gente pode falar isso, mas mais acirradas a partir desse ano de 2025. A gente vai ter que falar, assim, fazer uma interseção e juntar as linhas dessas duas disputas, a interna do PT e as construções para as disputas majoritárias e espaços de poder no estado do Amazonas. Falar a respeito dessas disputas de cargo majoritário não significa criticar uma disputa interna que precisava ter em todos os partidos, sabe? Ser mais democrática, ser aberta, inclusive, para o público, e que a gente conseguisse compreender como essas organizações elas vão funcionando até o momento que elas chegam a definir nomes, né? Para que a gente faça as escolhas a partir das conjunturas deles ou da falta de capacidade de se estruturar deles, né? Mas o que é interessante? Quando o PT está voltado, mais uma vez, para essa guerra interna, e que não significa invalidar um processo interno, mais uma vez, repetindo, porque eu sei que daqui a pouco mais, terminando o programa, eles já vão se queixar disso aqui, para você, para mim, para a direção, para a edição, para todo mundo. Mas o que acontece é que, veja que os grupos políticos que, de fato, avançam e ocupam esses espaços de poder, eles estão se articulando muito antes para o que importa, que são os espaços de poder, Senado, governo, deputado federal, essa coisa toda. O que a esquerda está fazendo? Sabe, essa pergunta ela precisa voltar a ser feita. E a gente tem feito isso há mais de 2 anos, e inclusive mostrando as nuances deles. Enquanto eles estão fazendo essa disputa interna de cargos que muitas vezes submete partidos que deveriam ser muito maiores a engrenagens políticas tradicionais e que não tem nada a ver com a pauta da esquerda e a pauta que necessita o Estado do Amazonas, se associando muitas vezes ao silenciamento de organizações de trabalhadores, organizações da sociedade civil. Então, a esquerda apagada, perdendo espaço, não se pode criticar a esquerda porque a direita avança. Eu escutei o professor Marcelo Seráfico falando, mas como assim não pode criticar que a direita avança? A direita já está avançando. Qual é a perspectiva de cargo para a esquerda aqui no estado do Amazonas? Eu não sei, porque eles estão numa briga interna para manter uma engrenagem de submissão do partido a determinados grupos que não tem nada a ver com a pauta que é originalmente de esquerda, enquanto esses grupos estão altamente atuando em busca desses cargos. Eu vou falar um pouco mais disso, mas essas falas estão claras para mim, estão óbvias para mim, em declarações públicas do prefeito de Manaus, o Davi Almeida, do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga, do próprio governador Wilson Lima. Se você reparar, eu estava de férias e comecei a receber vídeos do Alberto Neto, do Amon e do próprio Davi. Eu digo, será que esse vídeo é da época da campanha? Porque parece 2 pessoas num palanque, disputando a mesma vaga que eles estavam disputando, que acabou a eleição. O Davi foi eleito e derrotou o Alberto Neto nas urnas, numa conjuntura que favorece o Alberto Neto para 2026. Então, a partir do momento que eles mantêm uma disputa e a gente vê que eles têm uma projeção para cargo majoritário, Davi é um nome que se projeta para cargo majoritário, todo mundo pensa nele para governo, mas ele mira um pré-candidato ao Senado, a gente pode também conseguir, a partir desses indícios, fazer outras interpretações, que eu te convido a gente falar um pouco mais disso amanhã, que o nosso tempo encerrou, É isso, né? mesmo. O nosso tempo encerrou, já é ponto final. Rose, obrigada. A gente tem um encontro marcado amanhã. Alex Ferreira, a gente também volta a partir das 4 da tarde. Até amanhã, Thaís. Tchau, tchau. Tchau, tchau.